Olá, tudo bem? Vamos ao capítulo 14 dos Mensageiros de André Luiz. Esse capítulo se chama Preparativos. Então ele começa dizendo: à noite, Aniceto veio nos ver, começando por dizer: amanhã devemos partir os três a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a vocês dois uma estação semanal de experiência e serviço. Fiquei radiante. Muita vez regressei à minha casa, retornei à cidade em que desenvolvi a última tarefa, mas não me detive no exame das possibilidades extensas da ajuda fraterna. De quando em vez, era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam grandes problemas. Entretanto, não me sentia incapaz de auxiliá-los efetivamente na solução desejável. Faltava técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo, deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos. Aniceto dirigiu a minha palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade de ver. É razoável. Quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem procurar as causas. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. É indispensável identificar as causas. Depois de meditar alguns momentos, ele prosseguiu: procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete do auxílio magnético às percepções. É um local, esse gabinete, né? É um local onde os espíritos que precisam ampliar as percepções são auxiliados, tá? Bom, então vocês apareçam, né, no ambiente de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro dos mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Mas peço que recebam semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus para que lhes permita aumento do poder visual. Compenetrem-se na grandeza desse dom sublime. E, acima de tudo, enviem a Deus um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus divinos serviços. Não desejo induzi-los a atividades de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizar a oração em obediência a caprichos delituosos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento da nossa própria iluminação. Mas aqui, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, de esforço, de dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes
se abrilhantam os caminhos nossos, né? Deles. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a ter medo de externar qualquer pensamento. O generoso instrutor nos deixou com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos pela primeira vez cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi muito rápido. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Lá também eles continuam ansiosos, continuam com as mesmas emoções daqui, né? E André estava super ansioso, provavelmente nem dormiu, né? Poucas vezes orei, diz ele, né? Com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição nos colocaram, primeiramente, em relação mental direta com eles, e em seguida, nos submeteram a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a sua extensão e transparência. Mas observei que a colaboração magnética não nos retirava o sentido da consciência e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho do que ato de súplica propriamente considerado. Depois de certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair quando quiséssemos. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, nos esperava no centro de mensageiros, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei um instante combinado. Não nos ausentamos do nosso lar, como os viajantes terrestres, geralmente carregados de bagagens e volumes diversos. E Aniceto disse brincando: aqui toda a nossa bagagem é a do coração. Na Terra são malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram com gosto da comparação. Nesse instante, o nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e notificou que voltaria à colônia diariamente, por algumas horas, deixando Vicente e eu nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam se prolongar por toda a semana. Nos despedimos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre, mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos, e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. E aí Vicente perguntou admirado: como assim? Pois não sabia? As regiões inferiores entre nosso lar e os círculos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rodovias terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais se destinam a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada
precisam livre trânsito, ou seja, passagem fácil. E os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Temos que evitar semelhantes distúrbios. Ou seja, existe um caminho vibratório para aqueles que estão trabalhando ou reencarnando, aqueles que vêm de zonas superiores para reencarnar, né? Para que não precisem passar pelas zonas umbralinas. Vamos imaginar que seja assim um túnel de luz, onde não haveria ataques. Essas estradas precisam ser cuidadas, precisam ter manutenção. É isso que ele está dizendo, né? Continuando. Nós seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos fáceis. Ou seja, eles não vão pelaquele túnel de luz. Eles vão conhecer o que tem entre onde eles estão e a Terra. Percebendo a nossa perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe a parte do rio que oferece transporte rápido e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando ele quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem em parte alguma, em razão do poder espiritual que ele se achava revestido. Mas ele estava como um peregrino, como um andarilho, né? Como nós, por devotamento à missão de ensinar. Por quê? Porque eles não conheciam esse caminho, eles não sabiam o que existia entre nosso lar e a terra. E já era hora de conhecer. Então ele deixou as facilidades dele e veio com eles para poder ensinar para eles o que está acontecendo de verdade no mundo, né? Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares quanto o era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual, lá do nosso lar, né? Possuíamos apenas alguns princípios de volitação, mas permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder de deslocamento. Nunca vira a energia e a humildade em tão bela união. Aniceto nos dirigia firmemente, como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar, que iam ficando para trás, iam ficando à distância, né? Então, gente, esse capítulo, ele mostra pra gente, né, que o mundo espiritual nos ensina muita coisa. Nesse capítulo, a gente vê que lá eles não utilizam o exercício da volitação porque muitos não possuem essa possibilidade. Então, né, eles descem até eles para que eles se igualam a eles, para que eles possam aprender e subir. Aniceto domina perfeitamente, mas acompanha seus alunos dentro das suas condições. A pureza do espírito é que possibilita a volitação. André e Vicente ainda não têm essa pureza necessária. Então, como bom professor, Aniceto caminha junto, né? Segundo as possibilidades do André e do Vicente. Lindo isso, né?
Então, no lugar da gente ficar criticando, no lugar da gente ficar, nossa, olha só o nível né, que eles estão. Não, vamos descer até eles, não agir como eles, mas dar a mão para que eles vejam uma possibilidade melhor de vida. Boa semana, beijo no coração.